Olá, turminha! Estão preparados para mais uma aula de história? Espero que sim! Então, materiais em mãos, procura um ambiente silencioso para você entender tudo direitinho. Na aula de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre as rotas terrestres, fluviais e marítimas e seus impactos para as formações das cidades e as transformações do meio natural. Então, amores, na aula anterior, nós estudamos que o Mar Mediterrâneo ele foi um importante canal para o comércio. Então, o Mar Mediterrâneo, este bonitão aí que a setinha está mostrando, que ligava os três continentes, a Ásia, a África e a Europa, era o canal por onde os mercadores levavam suas mercadorias, não é isso? Então, próximo ao Mar Mediterrâneo, se desenvolveram várias sociedades e essas sociedades, todas, elas praticavam o comércio. Então, o comércio era uma atividade comum entre essas sociedades. Por conta do comércio ser uma atividade econômica muito lucrativa, com o passar do tempo, começaram a surgir as disputas pelo controle das rotas comerciais. Não foi isso que estudamos? Então, amores, até o século XV, ou seja, os anos de 1400, o comércio marítimo entre a Europa e a Ásia era feito exclusivamente pelo Mar Mediterrâneo, ou seja, exatamente aí onde a plaquinha está afincada. E os mercadores, eles comercializavam tecidos de sedas, tapetes, pedras preciosas, porcelanas e as famosas especiarias, que eram cravo, canela, noz moscadas, baunilha, gengibre e pimenta. As especiarias, meus amores, eram muito caras. Por que, Tilana, essas coisas são baratas? Na época, eram muito caras. Por que, Tilana? Por duas razões. Primeiro, porque era difícil o acesso para conseguir elas. E segundo, meus amores, naquela época não tinha geladeira. Então, as especiarias, elas eram utilizadas para temperar e conservar os alimentos e eram utilizadas também na fabricação de remédios e perfumes. Então, o comércio, das especiarias e dos artigos de luxo era muito lucrativo. E tinha um problema. Só quem controlava a rota do Mar Mediterrâneo eram os árabes e os italianos. Lembram das disputas comerciais pela rota? Então, quem ganhou essa disputa foram os árabes e os italianos. Então, só eles podiam comercializar pela rota do Mar Mediterrâneo. Mas os outros países também queriam lucrar com o comércio das especiarias. Mas os italianos e os árabes não deixavam eles passar pelo Mediterrâneo. Então, esses países eles tiveram que encontrar um novo caminho para chegar às Índias e comprar as especiarias. Olha só, galerinha. Essa rotinha aí é a do Mar Mediterrâneo. Nenhum país poderia ir por aí porque estavam aí os italianos e os árabes, não é? Controlando. Ninguém podia passar, apenas eles. Então, Portugal, que foi o primeiro país, da Europa a embarcar nas grandes navegações, ele resolveu ir pelo outro lado, contornando o continente africano. Olha só, ninguém nunca tinha vindo por essa rota marítima, mas um navegador português chamado de Bartolomeu Dias se arriscou e veio. Ele conseguiu chegar até aqui, ó, na pontinha de baixo da África, onde tem aí, essa linhazinha amarela, que é o Cabo da Boa Esperança. É por isso que essa rota é chamada de Rota do Cabo. Sabe quanto tempo ele levou de Portugal até chegar aí? 1 ano, galerinha. 10 anos depois, um outro português, ele também se aventurou. Foi um rapaz chamado de Vasco da Gama. Essa linhazinha verde aí foi a rota que Vasco da Gama traçou. Ele foi um pouco mais longe, ele conseguiu contornar o Cabo da Boa Esperança, a parte, do Oceano Pacífico, e ele conseguiu chegar aqui, ó,
onde hoje é o país da Índia, na ilha de Calicut. Aqui tinha muitas especiarias e Portugal lucrou muito, muito, que se tornou o maior centro comercial de especiaria, ou seja, Portugal era o maior vendedor de especiarias na Europa da época. Ele ficou muito, muito rico, cara, com esse comércio. Então, amores, para conseguir esses feitos, Portugal teve que desenvolver novos instrumentos, novas técnicas de navegação. O astrolábio, o quadrante, a bússola e as cartas marítimas são exemplos dessas técnicas e de instrumentos que os portugueses tiveram que desenvolver. O astrolábio, por exemplo, esse instrumento aí que vocês estão vendo, é um instrumento que possibilita o navegador a se orientar, né, a saber para que caminho ele está indo. E ele faz isso, né, ele se orienta por meio da observação do Sol e de outras estrelas. Já essa menina aqui é a bússola. E a bússola é um instrumento que tem uma agulha com imã que fica apontada sempre para a região norte. Então, ela sempre vai mostrar o norte. Então, o navegador ele vai poder se basear e saber onde é que está o sul, leste e oeste, para ele não se perder, tá joia? Os portugueses, eles faziam essas longas viagens em caravelas. Existia 2 tipos de caravelas, certo? As caravelas com velas triangulares, que possibilitavam manobras mais facilmente, ou seja, virar para o leste, para o oeste, né, para o sul, mais facilmente. E tinha as caravelas de velas quadradas. Estas aqui, elas permitiam uma maior velocidade. Tilane, o que era uma caravela? Caravela eram essas embarcações aí feitas de madeira e com velas que eram impulsionadas pela força do vento. Ah, você está pensando que as condições da viagem era fácil? Era nada. As viagens, os navegadores, eles tinham que enfrentar os perigos reais e os perigos imaginários. Os perigos reais eram a distância, que era muito grande, então essas viagens elas duravam meses, até anos, né? O pouco conhecimento ou quase nenhum conhecimento que eles tinham da nova rota, que era totalmente desconhecida. Eles precisavam controlar a quantidade de água e alimentos para poder durar todo o período da viagem. Primeiro, as embarcações eram muito frágeis, então não dava para levar muita água nem muito alimento. Aí, levava pouco e esse pouco tinha que ser controlado para poder não ficar sem alimento durante a viagem. Já pensou você ficar sem água e sem alimento no meio do oceano? Jesus misericórdia! Então, também eles tinham que enfrentar as tempestades que podiam causar danos, né, às embarcações e fazer com que elas afundassem. Na verdade, muitos navegadores morreram, né, nesses naufrágios. As condições eram tão precárias, tão ruins, que muitos navegadores adoeciam durante o percurso e morriam. E aí criou-se no imaginário, né, como as pessoas iam e não voltavam, de que existia monstros marinhos, né, no meio do oceano que afundavam as embarcações e devoravam os homens, os navegadores. Então, esse era o medo imaginário. Por eles não conhecer, eles acreditavam também que a Terra era quadrada e que iam navegando e que tem um ponto que a embarcação ia cair num abismo e pronto, e nunca mais ninguém ia achar. Então, eram esses os medos imaginários que eles enfrentavam. Agora que você já tem muito conhecimento sobre as rotas marítimas, é hora da atividade. Bons estudos, galerinha! Até a próxima aula!